Seja bem-vindo a mais um podcast aqui da Focal Educação, nosso segundo episódio, hoje recebendo aqui o Rafael Faria, um dos fundadores da Winning Sales, tá? Os caras estão construindo muita história e hoje a gente vai falar aqui sobre como os caras estão conseguindo gerar 4.000 leads B2B através do LinkedIn. Bem-vindo, Rafael, obrigado pela presença, viu? Valeu, Bruno. Obrigado pelo convite. Estou bem animado aí para participar desse segundo episódio. É uma honra, meu cara. Vamos que vamos, tô muito animado a te receber. E me conta um pouco mais, assim, esse processo que vocês têm feito, né, de toda a tua história, que você passou ali também gerindo ali, criando esse time de venda da Rock Content, né? Você conseguiu construir muita coisa ao lado de grandes pessoas ali também, e agora liderando ali a Winning Sales. Depois quero que você me conte um pouco mais dessa empresa. Conta um pouco pra gente, assim, tem quanto tempo que você tá no mercado? Conta um pouco da tua história pra gente poder entender, as pessoas também estão assistindo a gente e conhecer um pouco mais do Rafael. Perfeito. Cara, assim, eu comecei em vendas com 22 anos. É engraçado até falar isso com você, que você começou com 17 e construiu tão rápido. Eu digo que eu construí rápido também, mas de uma maneira diferente. Cara, eu entrei assim, o que acontece? Meu mundo entrando em vendas e que fez eu construir uma máquina de vendas foi quando eu entrei na Rock, com 22 anos, porque eu tinha vendido nada. Não sabia nada de venda. E aí eu entrei numa empresa, assim, eu queria trainee, fiz IBMEC, faculdade, e aquela... Eu tava seguindo, até os 22 anos, eu seguia a carreira tradicional do que o mercado brasileiro te prepara. Faz faculdade, vai trabalhar no trainee em São Paulo. E esse era o meu sonho, cara. E aí eu passando os treininhos em São Paulo, até que tava batendo na trave. E aí começou, e naquela época, isso era lá para 2015, tava começando a surgir as primeiras startups aqui em Belo Horizonte. Hotmart, Rock Content. Tem muito tempo já então, né? Tem um tempo bom. E aí um dos mentores meu da Iveco, esse cara era mentor, hoje ele virou CMO da Iveco, ele chegou para mim e falou, cara, olha pro mercado de BH, não é só São Paulo, tá construindo grandes coisas, tem startups vindo. Aí eu falei, vou dar uma chance pra isso. E aí eu fui e entrei na Rock como vendedor, nunca tinha vendido nada. E eu tenho um perfil um pouco mais reservado, um pouco mais na minha, falo às vezes, não sou aquela pessoa expansiva, comunicativa, que cativa aonde vai. Eu nunca achei que eu tinha nascido pra vendas por conta disso. Só que eu entrei na Rock, E geralmente o vendedor é aquele cara que é porta pra fora, aquele cara entusiasta, aquele cara que conversa com todo mundo. Você tinha um perfil oposto. cara, eu tinha o perfil oposto. Eu tinha o perfil oposto. E assim, não sei falar de futebol comigo, cara, putz, a gente não vai falar nada. Eu não entendo de futebol também. Então, assim, eu falava, pra ser um bom vendedor, eu achava que você tinha que saber onde você vai, sabe puxar assunto com todo mundo. Não que eu não tinha habilidades sociais, eu tinha habilidades sociais fortes, mas eu não era o cara comunicativo e expansivo, eu achava que isso era uma habilidade essencial. Entrei na Rock, pra minha surpresa, eles tinham o Matt Doyle, que era um americano, ele veio dos Estados Unidos pra formar o time do Brasil. O cara só falava inglês, formando um time aqui no Brasil, foi ele que me contratou. Veio da HubSpot, que é uma empresa super referência em vendas, e aí ele criou uma máquina de vendas e treinamento, assim, surreal, de outro nível. E todo mundo que entrava, mesmo júnior, passava por essa escola de vendas que eles tinham construído lá dentro e saía outra pessoa. E o que faltava pra mim, assim, o que eu entendi é, quando a gente faz vendas B2B, que é o que a Rock fazia, vendas de alto ticket, não é sobre ser amigão, sobre ser o cara comunicativo, é sobre ser consultivo, é sobre ser um vendedor desafiador. Depois a gente pode falar mais sobre isso. E, cara, nesse processo, eu aprendi processo de vendas e eu que nunca tinha vendido nada. Em 6 meses, bati recorde de vendas. Em 1 ano, me tornei gerente de vendas. Em 2 anos, gerente geral. Depois me tornei diretor de vendas, liderando 60, 100 pessoas. A empresa saiu, chegamos a 500 colaboradores, fizemos 2 aquisições nos Estados Unidos e foi história. Até então, que depois de um tempo bom, eu junto com meu sócio Ivan, a gente falou, cara, a gente perdeu pra caramba aqui, vamos montar a nossa empresa, que de aceleração de vendas, foco B2B, foco em tecnologia, foi quando a gente montou o Winning Sales, Que é focado em SaaS, né? que é focado em SaaS. E aí foi outro desafio, cara. Aí foi um desafio completamente diferente, que tem 1 ano que a gente construiu essa empresa, e o modelo que a gente escolheu para crescer essa Winning Sales foi utilizando um pouco do que a gente aprendeu na Rock. A Rock fazia o quê? Marketing de conteúdo. Como que a Rock cresceu? Fazendo uma máquina de marketing de conteúdo incrível, especialmente blog, produção de conteúdo para Muito SEO, né? muito SEO. E assim, uma das coisas que até inclusive na Focal a gente tem esse objetivo, né, de ajudar ali pequenas e médias empresas de qualquer setor, independente do produto ou serviço que elas vendem, desde que tenha no mínimo um vendedor, a gente ajuda essas empresas a estruturarem os times comerciais, a gente dá a direção, como, com quem, quando. Esse é o nosso objetivo na Focal.
legal. Inclusive, se você tá aqui, segue, compartilha esse podcast e também você pode se inscrever aqui para fazer uma reunião de diagnóstico comercial com o nosso time. Mas uma coisa que você falou que é legal, tá, Rafa? Eu tô percebendo, assim, que você disse, né? Pra mim, o maior insight foi esse aqui, cara. Venda B2B, o negócio é ser consultivo. Porque tem muita gente que acha que numa venda B2B você precisa ser aquele cara super amigo, aquele cara próximo, quando na verdade você tem que entender o desafio e colaborar para esse cara mostrando que existe uma solução no fim do túnel. Exato. E aí, assim, você me contextualizando um pouco sobre essa história que vocês construíram na Rock, né? E aí a gente já vai entrar um pouco mais sobre essa máquina de conteúdo que vocês estão criando também na Winning. Mas me conta um pouco melhor também sobre qual foi as coisas mais valiosas, assim, que você percebeu que na Rock vocês executavam muito bem e que vocês executavam muito mal. Sim, legal, sentiam. Legal. Cara, começando pelo mais fácil, assim, que a gente executava muito bem. Que a Roche construiu em marketing, ela foi uma das grandes referêncies desde 2016 a 2020 em marketing e vendas. Então, ela tinha uma máquina de geração de demanda fora da curva, especialmente orgânico. Então, era SEO puro, gerava um time de praticamente 100 vendedores orgânico, sem investir um centavo em mídia paga. Já a parte de vendas, entrava vendedores júnior, gente que saiu da faculdade, gente que ainda estava na faculdade e passava um ano, essa galera estava dando palestra em evento. Por quê? Porque tinha uma formação em vendas muito robusta. Eu diria que essas partes foram as partes que a Rock ela era diferenciada e que a gente era muito bom. Em montar uma máquina de inbound, que é através do orgânico, gerar muita demanda B2B, e um processo de vendas muito bem estruturado e uma capacidade de ensinar e formar vendedores fora da curva. Então, não só formar vendedores, mas formar líderes que eram capazes de formar vendedores. Eu costumo falar uma coisa que você falou assim, muito, muito importante, é que basicamente, por exemplo, qualquer cara que chegava lá, o cara podia ser um vendedor de loja de shopping. Se ele chegava no processo da rota, com toda certeza, possivelmente esse cara ia vender. Sim e não. Sim e não. Sim e não. Por que sim e não? Porque a gente tinha um ponto-chave quando a gente está contratando vendedores, que era o lado comportamental, se esse cara tinha perfil para ser um vendedor de alta performance. Isso é algumas coisas que a gente avaliava, que era accountability, coachability, curiosity, que eram algumas características, diria assim, habilidades comportamentais, soft skills, que a gente avaliava. Então, assim, não é qualquer vendedor de loja de shopping. Às vezes tem muito empreendedor raiz, né? Geralmente os caras falam assim, Bruno, vamos falar na língua brasileira. Mas, basicamente, o que são essas características? O cara ser um cara treinável, ser um cara moldável. Eu diria que essas são talvez as melhores pessoas. O cara ser um cara onde você dá uma direção, você mostra como o cara vai lá e tá disposto, com muita flexibilidade, a mudar o ponto de vista dele a conseguir melhorar ali a tua eficiência, né? Exato. E até dando um exemplo disso, por que eu digo assim, sim e não, né? Porque sim, vendedores de shopping, eles podem se tornar vendedores B2B de sucesso. Só que tem vendedores de shopping que às vezes, que vendem normalmente para consumidor final, que eles vão começar a ter vícios, que eles vão começar a seguir um processo diferente, que é muito diferente do B2B. E qual que é a grande questão do que um vendedor de shopping que tá talvez indo pro B2B vai ter dificuldade? Eu tô disposto a desaprender coisas que eu aprendi e aprender coisas novas? E a gente chama isso de coachability. Porque tem muita gente que, eu fui 10 anos de vendedor de tal coisa. Já sei tudo. E vai para um outro segmento e ele bloqueia novos consegue performar. Exato. Então, a gente tinha até um playbook de contratar muita gente nova que nunca tinha vendido, porque às vezes eles vinham sem esses vícios. Tem um livro, Rafa, não sei se você já leu, chama The Sales Acceleration Fórmula. É desse cara que foi na Rock, né? Da HubSpot. Exato. The Sales Acceleration Fórmula, o líder de vendas que veio da HubSpot, ele trabalhava para esse cara, que era o The Sales Acceleration Fórmula, que é o Mark Roberge, que quem construiu a máquina de vendas da HubSpot. Que legal, top, muito show. E aí, assim, o que você percebe, assim, só pra gente poder passar para esse tema rapidinho, mas o que você percebe que possui de diferente, assim? Por exemplo, numa empresa que o fundador validou um processo, e aí ele precisa delegar esse processo agora para o vendedor. O que você percebe que são as coisas mais importantes para que esse cara possa fazer, para que o vendedor consiga performar como esse fundador, performar como empresário? Porque acontece que eu percebo muito, até dos clientes da Focal, às vezes o cara chega e fala assim, Bruno, se eu entro em jogo, eu vendo pra caramba, mas quando der o meu time vendendo, a gente acaba não conseguindo vender. O que você percebe que é importante e crucial para que consiga fazer essa mudança e trocar esse pneu com o carro andando? Cara, é uma excelente pergunta. E antes de responder ela, como trocar o pneu, eu acho que tem um ponto-chave que assim, eu fiz um post no LinkedIn sobre isso semana passada e que teve muito comentário, que é um erro que às vezes fundadores cometem. Vendedor não é salvador da pátria. Muito fundador acha que vendedor vai salvar a pátria,
vai mudar o jogo. O vendedor, ele é multiplicador de um bom processo de vendas. O que isso quer dizer? Tem 2 cenários. Cenário 1, que é o pior cenário do mundo. Fundador criou o produto, ele é um cara de produto, e aí, em vez dele tentar vender o produto, ele vou contratar aqui um bom vendedor, pagar um salário alto, pegar alguém experiente e botar para vender. Aí o cara tem dificuldade nas objeções, o cara não sabe explicar bem o produto, aí o fundador acha que o problema é de quem? O problema é o vendedor. O problema não é o vendedor. É o processo. É o processo. E aí vamos pro segundo ponto. Não, o fundador foi lá, vendia bem, já dominava o processo, só que onde que tá o processo? Na cabeça do cara. E aí o cara não consegue, ele não sabe qual que é o método para eu pegar um processo de vendas. Como é que eu documento um processo de vendas? Tem várias coisas que a gente tem que fazer para documentar um processo de vendas. O que é o ponto? Primeiro ponto, quais são as etapas do processo de vendas? Vai ter etapa 1, que é uma reunião de diagnóstico. Etapa 2, que é uma reunião de apresentação de proposta. Etapa 3, que é uma reunião de negociação e de fechamento. A gente tem que... E aí, Bruno, é importante dizer que não é o mesmo processo para todas as empresas. De acordo com o ticket médio, O tipo de cliente, complexidade tipo de venda, exato. vai ser coisas diferentes. Então, eu tenho que pegar quais são as etapas. Etapas criadas, como que é o script de cada uma dessas fases. E script, gente, o pessoal posta, mas eu não sigo script. Beleza, só que o servidor, na hora que ele estiver começando, ele precisa ter uma base do que fazer. Quais são as etapas que eu preciso cumprir? Aí você tem que ter o que é o script de cada uma dessas fases. Obviamente, o vendedor, quando ele estiver começando, ele vai ter que ler aquilo, estudar, depois ele vai conseguir personalizar. Depois disso, criar uma matriz de objeções. Quais são as objeções mais comuns que a gente recebe? Como que eu lido com cada uma delas? Então, tem vários documentos que eu preciso criar para tirar da cabeça do fundador o que é esse processo de vendas e multiplicar isso com vendedores. Então, esse que é o X da questão. Primeiro o fundador ele tem que entender sobre como vender o produto dele. Primeira coisa. Segunda como é que eu passo isso daí? E às vezes muitos fundadores têm essa dificuldade. Porque beleza, uma coisa é saber vender, outra coisa é saber criar processos de venda. É super difícil, sim. Exato. E outra coisa, o processo, tá, pessoal, ele tem que ser vivo. Ou seja, eu costumo falar o seguinte, você tem que estar fazendo o trabalho aqui do teu dia a dia, as tuas vendas, os teus calls de vendas aqui, com a tela aqui do teu processo. Porque aí você vai alimentando o processo na medida que você vai aprendendo. Então isso é muito importante, porque o processo, ele é um processo vivo, né? Não é um processo que, cara, você cria hoje e aquilo ele vai estar pra sempre. Não, você vai ter que continuar atualizando ele, porque continuamente você vai ali tendo mais objeções, mais soluções, melhores scripts, né? Exatamente. Boa, perfeito. Então, assim, passamos aqui sobre essa questão de... Anotem esse insight aí, tá, pessoal? Assim, se você é fundador, tá tentando delegar pro teu time de vendas, e o teu time de vendas não performa igual você, tira da sua cabeça, faz esse esforço, monta um playbookzinho, coloca ali como é que você vende, como é que é a jornada de compra do teu cliente e começa a treinar. Rafa, uma coisa assim que pra mim mudou minha vida foi eu entender que a principal ferramenta de alavancagem de um gestor é treinamento. Cara, assim, o treinamento, ele tem uma alavancagem que é bizarro. Na maioria das vezes é uma coisa desafiadora. Sim, você precisa levar tempo, você tem que ter paciência. Só que ele tem tantos benefícios que se você pega, por exemplo, um vendedor hoje, começa a treinar esse cara mesmo, com uma rotina, toda semana, de X em X dias, você vai começar a perceber que aquele cara de fato vai começar a evoluir muito mais rápido. Então você que é gestor, entenda isso. O treinamento é a tua principal atividade de alavancagem. Total. Boa. Agora, Rafa, assim, pra gente poder, a gente tá passando por muitos pontos aqui. Esse papo aqui é um papo, assim, bem espontâneo, tá, pessoal? Assim, Esse papo de conversa. Exato, exato. Isso que é bom, cara. Então, assim, é muito legal, porque, assim, gravar podcast, turma, eu vou fazendo as perguntas, vou aprendendo, a gente vai trocando esse papo, muito legal mesmo. E, assim, uma coisa que, até como pergunta aqui, por que na sua visão, 80% das empresas ainda estão usando o LinkedIn como vitrine e não como um canal de vendas? Muito interessante. Eu acho que, assim, por que eles usam como vitrine e não como canal de venda? Eu acho que tá claro para quem tá no mercado B2B, que vende para empresas, que as pessoas do meio B2B, que vende para outras empresas, estão no LinkedIn. Isso não é dúvida para ninguém. Então, todo mundo que vende no B2B, que não é a maioria, né? Quem vende no B2C, não tá, mas quem executivos de vendas, de empresas de tecnologia, empresas de alto ticket, normalmente está no B2B. E aí, por que eles usam como vitrine? Porque uma grande questão das empresas elas trabalham muito as páginas das empresas. Porque no Instagram, normalmente é comum no B2C, você ter a página
página da sua empresa, você fazer anúncio nela e fazer aquisição de clientes através da página da sua empresa no Instagram. O que muda no LinkedIn? No LinkedIn, enquanto no Instagram, cara, mais de 25% dos usuários produzem conteúdo, a realidade no LinkedIn é as pessoas, apenas 1% desse público está produzindo conteúdo. Então eles não entendem e aí por eles não produzirem conteúdo, eles não entendem, porque a capacidade de se gerar oportunidades com perfil pessoal ao invés com o perfil da empresa. Então vou retomar e explicar melhor. No LinkedIn, normalmente as pessoas produzem conteúdo no perfil da empresa, normalmente não é um bom canal de geração de oportunidades, aí eles acreditam que é só vitrine. Só que se eles estivessem produzindo conteúdo no perfil dos executivos, fundadores, executivos, diretores, eles estariam entendendo que, caramba, dá para gerar muita oportunidade aqui. Só que como apenas 1% das pessoas produzem conteúdo, a maioria das pessoas não descobre esse belíssimo canal de geração de demanda no B2B. E assim, eu gosto muito do conteúdo porque você falou muito sobre a Rock, né? Que eles tinham ali basicamente uma grande máquina de conteúdo através de SEO, de blog, etc. E que isso gerava muitos leads orgânicos para vocês. E para mim, o lead que vem de um conteúdo, ele vem até muito mais quente. E possivelmente esse lead que tá... Porque assim, o que a gente tá entendendo, principalmente no jogo de educação, tá? Que educação, a coisa que mais importa é branding. Por quê? Quanto mais o cara confia em você, mais rápido ele toma a decisão e eventualmente mais ele vai confiar na tua empresa. Então o que a gente tem entendido é, cara, o lead, por exemplo, que faz reunião com o time de vendas da Focal hoje e que já passou pelo nosso podcast e já viu os nossos conteúdos no Instagram, esse é um lead muito mais fácil de comprar o nosso produto para que a gente possa ajudar e solucionar esse cara. Com certeza. Então eu vejo que o conteúdo, na verdade, ele tem acelerado muito esse processo. E aí é o que você falou, tem essas duas esferas. Ou você vai gerar o conteúdo, você pode fazer as duas, mas boa parte das empresas, o que eu vejo que elas fazem? Elas geram o conteúdo com o perfil da empresa sem uma pessoa por trás. E produto sem cara não vende. Já dizia um grande amigo meu, João Adib, produto sem cara não vende. Então, eu queria entender um pouco mais também, assim, até mesmo dos primeiros aprendizados de vocês, né? De como que é que foi esse começo, né? Desde o dia zero ali até hoje, que vocês estão conseguindo gerar ali, em média, 3, 4 mil leads por B2B ali, através do LinkedIn. Como que foi esse começo, né? Como é que vocês começaram a, de fato, gerar esse lead? Deu esse estralo, falou assim, cara, vamos gerar esses leads, vamos replicar meio que esse modelo aqui da Rock. Legal. Como é que começou? É engraçada essa história porque ela não começou no LinkedIn, ela começou no Instagram. Porque é o seguinte, quando a gente montou a nossa empresa, eu já entendia que conteúdo e founder-led growth, que é fundador colocar a cara, produzir conteúdo... Pra ele guiar o crescimento. Pra ele guiar o crescimento, hoje é uma das melhores... Só fazer uma dentro, tá, Rafa? Tem algumas formas de você crescer um negócio. Geralmente a gente fala de founder-led growth, que é o fundador guia o crescimento, marketing-led growth, que é o marketing guia o crescimento, ou product-led growth, que é o produto guia o crescimento. Claro que produto guiar o crescimento é o melhor dos mundos, é o que todo mundo tá querendo. Mas muitas das vezes, pra você poder sair ali do 0 a 1 e conseguir, né, no curto prazo, acelerar as coisas, o fundador guiando o crescimento é muito importante. E aí você vai construindo os caminhos da companhia para que marketing possa ser melhor, também guiar o crescimento e produto eventualmente também. Então, assim, são essas 3 formas, tá, pessoal? Anotem. Boa. Exatamente, como você explicou. E a gente viu que uma tendência que veio para ficar, tem se tornado cada vez mais forte, é o founder-led growth. Então, por exemplo, anos atrás, a Rock fazia muito SEO. O SEO ainda funciona, mas o que era lá atrás não é a mesma coisa de hoje. Por quê? Inteligência artificial. Hoje eu pesquiso algo no Google, antigamente eu caí nas primeiras páginas ali de resultado, hoje a inteligência artificial já responde e ela tá pegando a maioria dos cliques ali no topo da página. Então eu falei, cara, como canal de geração de resultado mais rápido, a minha empresa tá acabando de nascer, eu usar conteúdo de SEO vai demorar mais, vai demorar bem mais. Eu preciso usar outro canal. Eu falei, cara, eu sei produzir conteúdo, vou fazer Instagram. Em 6 meses, 6, 7 meses eu tava com 70 mil seguidores, produzindo conteúdo diário. Segundo, Rafa, você fez anúncio pago, você comprou? Isso não está no LinkedIn. No Instagram. No Instagram. Caramba. No Instagram, eu usei anúncio para sair de uma conta de 0 a 1000, porque, cara, você sair do completo anonimato no Instagram era mais difícil, mas depois 100% no orgânico até 74 mil seguidores. E aí, o que aconteceu? E meu público, para quem eu vendo, é pessoas do mercado de tecnologia, software, empresas de um porte médio,
médio maior. Eu não estava atraindo esse público no Instagram. Eu mesmo com uma audiência gigantesca, vídeos de 4 milhões, 1 milhão, ele não estava atraindo o público que eu queria. Eu estava atraindo muito profissionais liberais, autônomos, médicos, dentistas, que é ok. Tem muita gente que poderia estar vendendo para eles, mas não era o meu ICP, não era o meu cliente ideal. É o que eu percebi. Aqui no Instagram, para eu chegar, tem muito mais gente no Instagram do que no LinkedIn. Isso não tô luz. Só que aqui é um mar de pessoas muito maior. Para eu chegar no meu público ideal, eu tenho que peneirar muito mais e a cada 1000 eu vou encontrar muito menos. E na hora que a gente começou a perceber que a maioria dos leads gerados eram desqualificados de acordo com o nosso cliente ideal, a gente pensou, cara, onde que pode estar o meu cliente ideal? A gente falou, cara, LinkedIn com certeza, porque no LinkedIn, de cada 100, todo mundo tá no LinkedIn, a grande maioria é um potencial cliente para mim. E a gente começou a produzir conteúdo no LinkedIn, da mesma forma, não da mesma forma, porque no Instagram eu produzia mais vídeo, no LinkedIn ainda o formato de conteúdo que mais gera alcance ainda é texto, pode ser que isso mude, vem mudando pouco a pouco, mas ainda disparado é texto, vamos usar conteúdo, aí começamos a fazer. A gente nunca teve posts que passou de 1 milhão de alcance igual a gente teve no Instagram. Só que por outro lado, mesmo com uma qualidade muito menor, qualidade de geração de oportunidades para quem trabalha no B2B, cara, é surreal. E assim, em vendas, né, até um conselho muito assim do Aaron Ross, né, que é a coisa mais importante em vendas, né, nessa equação matemática é você gerar leads qualificados de forma previsível. Então assim, não é sobre quantidade, pessoal, é sobre qualidade. Você pode gerar 2.000 leads, mas cara, se desses 2.000 leads, só 100 são as pessoas possivelmente interessadas no teu ICP, no teu cliente ideal, cara, não dá adianta de nada. Exatamente. Então, pensa muito mais sobre atrair leads qualificados de forma previsível do que atrair quantidade. Porque, sendo bem sincero, curioso, ele faz você só perder o tempo da sua produtividade de vendas. Já o lead qualificado, não. Você realmente vai agregar para a vida dele e aquilo ali vai se tornar eventualmente uma venda, seja no curto ou no médio ou no longo prazo. Exatamente. Boa. E assim, me conta um pouco mais, assim, né? O que vocês veem, então, que é o erro mais clássico, assim, das pessoas que, cara, não conseguem tracionar, né, em geração de conteúdo? Porque, assim, até uma coisa que a gente tá aprendendo muito na Focal agora também sobre gerar conteúdo, quero aprender com vocês aqui. Mas eu vejo que, assim, é desafiador, né? E esse negócio de botar a cara, às vezes eu percebo que muitos empresários, né, muitos clientes nossos, eles não têm eles ficam com esse receio, né? O que você sente, assim, e como que foi esse processo? Cara, acho que a parte mais difícil é ter a disciplina são duas partes difíceis. Uma é a disciplina e a constância de ficar produzindo conteúdo. A maioria dos fundadores executivos, cara, o trabalho deles não é ficar produzindo conteúdo. E não é o tesão, não é o que eles gostam. Pô, tem gente que não é isso, cara. Então, assim, esse é um ponto. Tem gente que não quer aparecer. A verdade esse é um ponto. Tem gente que não quer aparecer. Tem gente que não tem a disciplina de produzir conteúdo e aparecer. E tem gente que tem a disciplina, quer aparecer, mas não sabe como fazer. Eu acho que onde que se perde? Primeiro ponto tem muita gente que gostaria, mas tem medo. Medo de julgamento, medo de fazer errado e fazer feio. E eu costumo dizer o seguinte, cara, se você fizer conteúdo ruim, um conteúdo que às vezes você acha, conteúdo que flopou. O que acontece com conteúdo que flopou? O que é flopar? O que é flopar, Brunão? O que você diria que é flopar? Flopar pra mim é um negócio que você fez e o negócio não deu certo. Não deu certo. Ninguém viu. Cara, então acho que se você fizer um conteúdo ruim, ninguém vai ver. Mas se você não fizer um conteúdo ruim, nunca vai ficar bom. Sabe como é que eu comecei a produzir conteúdo, Brunão? Fazendo react de vídeo da Índia, bicho. Há 3 anos, 4 anos atrás. Por quê? Porque eu tinha vergonha de aparecer na internet. Aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou produzir um conteúdo pra gringo, que aí o brasileiro não vai ficar me vendo. E eu comecei a produzir conteúdo fazendo react da cultura indiana. Isso comecei a perceber como era a dinâmica, eu comecei a ficar mais confortável, para depois eu começar a produzir conteúdo pros meus próprios negócios. Não, e pro resultado que dá, assim, hoje você já em 4.000 leads por mês. Pois é. Cara, pode falar o que for, pode ser chato, você pode não gostar, mas, irmão, tem que fazer porque gera dinheiro. Exato. E outro ponto gera dinheiro. Mas tem gente que tem medo de julgamento, cara. Tem gente que, é o que fala, né? Às vezes, seu medo de aparecer em público e ser julgado é muito forte. Mas gera dinheiro e, cara, se o conteúdo não estiver bom, ninguém vai ver mesmo. Bota a cara. E o segundo ponto é consistência e como fazer. Para isso, existem vários métodos e formas de você fazer conteúdo que ele consome muito menos tempo do que foi no passado. Hoje, a gente tem a ajuda de inteligência artificial, que, óbvio, não dá para você produzir conteúdo 100% com a inteligência artificial. Agora, se você não usa a inteligência artificial durante a cadeia produtiva do processo de produção de
conteúdo, você está sendo muito mais ineficaz. Está sendo ineficaz. Por quê? Porque a inteligência artificial, ela te ajuda a pesquisar bons conteúdos, ela te ajuda a construir um bom esboço de conteúdo que você refina depois. Então, o tempo que você acha... Hoje, como é que é o processo de produção dos conteúdos de vocês, assim, literalmente pra galera poder entender, assim? Excelente. Como que é um processo? Passo a passo. Vou contar, vou abrir aqui o jogo. Abre tudo, abre Vou tudo. esconder nada. Cara, o primeiro passo no nosso processo de produção de conteúdo é fazer curadoria. Aí eu gosto de dizer o seguinte, eu não sou um gênio de que eu tenho 1000 ideias de conteúdo para produzir. Eu não tenho, Bruno. O que eu faço é o seguinte, eu olho todo mundo que eu vejo que é referência no meu mercado, seja gringos, brasileiros, e eu vejo assuntos que eles estão falando, eu pego umas 100 referências de bons conteúdos. Peguei umas 100 referências de bons conteúdos, o que eu faço? Eu vou construir uma estratégia de conteúdo robusto, porque eu tenho que entender isso do mercado. O primeiro passo é entender isso do mercado. Aí eu vou e crio uma estratégia de conteúdo. O que é essa estratégia de conteúdo? Definir a persona, quem é o público que eu quero atingir. Eu mapei a jornada de compra. O que é a jornada de compra de conteúdo? Eu tenho que produzir conteúdo sobre algumas etapas da jornada. O cliente nem sabe que ele tem o problema. O cliente ele já sabe que ele tem o problema. Então, por exemplo, vamos supor que a gente está falando de vendas aqui, a gente quer ajudar. Tem gente que tem um fundador que não tem um time de vendas ainda forte, ou tem 2 vendedores, mas eles tem mês que bate meta, tem mês que não bate meta. Às vezes ele nem sabe que o problema dele é falta de um processo estruturado. Ou seja, qual que é uma pauta de conteúdo para um cara que nem sabe o problema? Por que quando você não tem processo de venda estruturado, você vai ficar sempre flutuando de performance de vendas? Isso é uma pauta de conteúdo. Segunda etapa da jornada, quando o cara já percebe que ele tem um problema, eu já sei que eu tenho um problema de falta de processo. O que eu vou fazer? Aí eu tenho que fazer um conteúdo seguinte, você que já sabe que tem problema de processo de vendas, qual que é o passo a passo para construir o playbook? Essa é uma outra etapa da jornada. Aí o cara já sabe o passo a passo. Como que eu posso fazer isso? Você pode fazer isso internamente, contratar uma consultoria. Quais são as melhores formas de você economizar na hora de montar o seu processo de vendas? O que eu tô querendo dizer aqui? Antes de você sair produzindo, escrevendo conteúdo, se você quer gerar dinheiro com isso, gerar demanda, construa a estratégia da jornada de conteúdo e o calendário editorial. Construiu isso. Postar todo dia. Aí, sim, não. Por exemplo, o ideal é você ter um volume maior de conteúdo. Só que, às vezes, quando você está começando, talvez a gente testou com alguns clientes, quando os nossos clientes começaram a produzir conteúdo demais, às vezes o LinkedIn começa a perceber que ele já acha aquele comportamento estranho. Eu recomendo as pessoas começarem com 3 posts, com 4 posts. O mais importante é ter a cadência, cara. Eu vou postar 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Aí você pergunta, Rafa, mas todo dia é melhor? É melhor a partir do momento que você consegue cumprir aquele calendário. Agora, se você começa, tem dia que eu produzo, tem semana que eu produzo 2, semana que eu produzo 5, tem semana que eu produzo nada. Isso é o pior. Acho que o mais importante de tudo é você ter uma cadência de postagens. Nem que comece com 2, 3 por semana. Mas, se você conseguir chegar em um volume maior, é melhor. Por quê? Porque no início, você vai ter que fazer testes. Quais são os assuntos que mais bombam? Quais são as chamadas, os ganchos dos textos que mais gera interesse e chama atenção? Então, beleza. Primeiro ponto, faz uma curadoria, um estudo de referência. Segundo, cria a sua estratégia. Terceiro, começa a produzir os conteúdos. A gente construiu um agente de inteligência artificial que ele constrói o esboço do conteúdo, parte pra gente, que já consome 50% do texto, e a gente, como copy, como especialista, refina esse texto, e a gente sempre dá um input de referência, e aí depois disso, a gente publica o conteúdo e, cara, acompanha e acompanha os resultados. Porque é o seguinte, cara, eu confesso, eu não sei exatamente qual conteúdo, todos os conteúdos que vão bombar. Hoje, passados 6 meses, eu sei quais conteúdos têm mais chance. Por exemplo, da Rafia, qual que é o conteúdo, quais são os assuntos de conteúdo que mais bombam no LinkedIn? Você saberia dizer, Bruno? Não faço nem ideia. Te faço um desafio. Publica sobre home office versus presencial no LinkedIn amanhã. Cara, se você não tiver um alcance enorme, eu troco de nome. Por quê? Porque eu já sei que esse é um assunto que no LinkedIn gera alto alcance. Sabe qual que é um outro assunto em vendas que gera um alto alcance? Outbound. Fala de outbound no LinkedIn. O assunto ele gera alto alcance. E cada nicho, financeiro, tecnologia, vai ter os seus assuntos que geram alto alcance. Então, qual que é essa última parte aqui do processo, né? Eu fiz uma curadoria, criei estratégia, comecei a produzir conteúdo com recorrência, com o uso de AI. Não AI fazendo tudo, mas fazendo pelo menos o esqueleto. Comecei a otimizar o processo. Exato. Começo a avaliar, aí eu começo a descobrir assuntos que bombam mais, ganchos que bombam mais, e aí você começa a refinar a sua estratégia, é batalha.
batata. Você vai começar a viralizar cada vez mais, você vai começar a trazer cada vez mais leads, só que o ponto é, postar conteúdo é gerar audiência. Depois eu preciso ter uma forma de fazer essa audiência virar lead. Como é que eu transformo essa audiência, essas pessoas lendo os meus conteúdos em lead? Normalmente eu crio um material rico, que é um lead magnet, então a gente começa, o playbook de vendas outbound. E o que é legal do LinkedIn? Normalmente as empresas no orgânico, usando SEO, blog, eles faziam um e-book super bem diagramado, com design. No LinkedIn as pessoas gostam, cara, de uma coisa que parece assim, um material interno, feito no Word, feito no Excel. Então a gente cria um material sem muito design e fala, esse aqui é o nosso playbook de outbound. Quer ter acesso a ele? Comenta aqui tal coisa. Cara, dá 1000 comentários. Caramba. 1000 comentários. Eu vou e gero 1000 leads. Por quê? Porque para baixar esse material, eles deixam nome, e-mail, telefone, qual que é a empresa, qual que é o cargo. E a partir disso eu faço um fluxo de nutrição para fazer essas pessoas virarem o quê? Levantada de mão. O que é levantada de mão? Eles pedirem reunião comigo. Quanto que eu gasto nesse processo? R$0. Hoje vocês não investem em mídia paga. A gente começou recentemente, porque assim, a gente não é contra a mídia paga. Mídia paga é um grande potencializador de resultados. A grande questão é, a gente montou a nossa máquina orgânica, que a gente domina bem o orgânico, e foi onde a gente encontrou um canal que a gente tinha mais experiência, mas agora tem um mês que a gente começou a testar o LinkedIn Ads para potencializar o que a gente já está dando certo no orgânico. O conteúdo viralizou no orgânico, eu pego o Ads e coloco o dinheiro nele, porque o alcance dele vai aumentar drasticamente, gerando ainda mais tudo. Mas com um custo muito mais barato. Se o conteúdo funcionou, né? Exatamente. Muito top. Não, legal. Show de bola. E assim, agora vamos falar um pouco mais também, Rafa, assim, hoje, do processo de venda de vocês, né? Porque, primeira coisa, assim, se eu tiver uma empresa B2B, você gera um lead B2B, aí esse cara, por ser um dia ele tem que ir para uma reunião ali. Hoje, o ciclo de venda de vocês ali, ele dura em quanto tempo, mais ou menos? Vocês gerarem o lead, desde que vocês façam a reunião ali com o lead, dura quanto tempo esse tempo de venda? Legal. Olha, isso depende muito do ticket médio da solução que a gente está vendendo. Hoje o nosso ticket médio da solução, vou dizer assim, que é um produto que é mais estruturado nosso, sem muita personalização, a gente está falando de um ticket médio de uns 20, 30 mil reais. Isso é a gente normalmente, para fazer o processo completo, ter desde o começar até a assinatura, cerca de uns 20 dias, uns 20 dias, a depender de assinatura de contrato, se for empresa. Isso é o produto de ticket mais baixo, tá? Agora, de tickets um pouco maior, a gente tem soluções que vai ser 120 mil reais, um pouco maior. Aí a gente tá falando aí de um mês. Só que assim, como já veio pelo inbound, a gente já vendeu o contrato de 200, 300 mil em 30 dias. Caramba. Em 30 dias. Já chegou bem quente, né? O cara chegou bem quente. Por quê? Porque como ele já havia consumindo o conteúdo nosso, ele já conhecia a gente. Então, qual que é a grande vantagem de você atrair com conteúdo? Porque, beleza, o processo de vendas, ele é rápido. Só que antes desse processo de vendas, que ele estava 6 meses vendo conteúdo meu na internet, avaliando, eu estava ensinando algo para ele. E aí, na hora que ele foi para vendas, o processo ele é muito mais rápido. Total, concordo total. Então, assim, basicamente você entende que o processo de produção de conteúdo, ele facilita tudo, né? Porque o cara vai ter mais conhecimento da sua empresa, você vai estar sendo mais frequente ele aparecendo com esse cara, e eventualmente vai ser mais fácil vender também, né? Uma coisa que eu aprendi muito, assim, tô aprendendo muito de time de vendas, cara, que a grande sacada é você não depender do vendedor. Como assim, Bruno? Cara, quanto mais fácil você entregar a venda pra ele, melhor. Teu vendedor, beleza, você vende porque você não sabe fazer marketing. Você faz marketing porque você não sabe construir produto. Já dizia Naval ali, né? Então, o que eu penso muito do vendedor, de certa forma? Que é o cara, assim, o vendedor, ele tem ali a produtividade dele. Então, a gente faz de 4 a 6 reuniões, ele só que vai dar um corte e vai realizar, viu? Mas, basicamente, assim, o que eu tenho aprendido, cara, sendo bem sincero, não dá pra depender do vendedor. Não dá. Então, você que tem empresa e não quer depender do vendedor, foque em, cara, entregar essa venda mastigada pra ele. Como assim, Bruno? Tendo frequência, tendo uma boa marca, tendo essa produção de conteúdo, como o Rafael falou. Então, assim, isso pode parecer contraintuitivo, porque, cara, se você tem vendedor, ele precisa trabalhar o processo, mas quanto mais fácil você conseguir entregar essas vendas já quentes, leads preparados, leads muito conscientes da tua solução, mais produtividade esse vendedor vai ter para fazer também mais reuniões, mais follow-ups bem estruturados, mais follow-ups certeiros, né? Sim. Então, assim, é o que eu tenho pensado. Acredito muito nisso. Eu vou até trazer uma história aqui. Quem que você acha que venderia mais? A Jack Motors, concessionária da Jack Motors, com os melhores vendedores, bons vendedores, uma BMW com vendedores médios vendendo BMW. BMW, cara. Na hora que você falou, olha pra você que é louco, na hora que você falou Jack Motors aqui, já deu uma experiência negativa na minha cabeça, que parecia que
marca que é essa? Cara, vendedor não faz milagre. Não faz. Vendedor não faz milagre. Significa que vendedor, ele não consegue ser superior a outros vendedores? Consegue. Eu liderava uma máquina de 100 vendedores. Cara, tinha vendedores que vendiam 6 vezes mais do que vendedores medianos. Só que, O que você percebe que tinha de diferente nesses caras que vendiam 6 vezes mais que os medianos? cara, o que acontece? Eu diria duas coisas. Em vendas, existe talento? Não vou mentir, existe talento, tá, gente? Existe O talento. que é um talento pra você? Talento, pra mim, em vendas, é um cara que, mesmo ele sem ter aprendido um processo de vendas, ele naturalmente consegue descobrir um processo de vendas dele, que às vezes não é o padrão da empresa, e consegue ter um alto destaque. E não necessariamente isso é bom como um todo, tá? Porque eu já tive vendedores talentosos no meu time que o cara seguia um processo diferente do que era ensinado, ele tinha um resultado muito legal, só que qual que é o problema de depender do talento? Você não consegue replicar isso para outros vendedores. Você não consegue replicar o que ele faz para outros vendedores, porque às vezes nem ele sabe o que ele faz. Cara, simplesmente ele tem alguns dons, perspicácia, de entender, de leitura do cliente, que é difícil você ensinar para outros vendedores. Então eu tô chamando isso aqui de talento. Rafa, significa então, e outra, talento é uma coisa seguinte, Bruno, você não encontra talento é 1 em 100, cara. É impossível você querer escalar seu time encontrando aquela estrela dourada. Você não escala o seu time de vendas fazendo isso. Você escala o seu time de vendas fazendo sabe o quê, Bruno? Eu costumo dizer o seguinte, tem vendedor A, que é esse vendedor estrela. Esse vendedor estrela. Tem um vendedor B, que é o cara que vende bem pra caramba, mas ele segue um processo bem estruturado. Só que ele não nasceu com esse talento. Tem o vendedor C e tem o vendedor D. O D é aquele cara assim, ruim, tem o E ainda, que é o que um gestor de vendas, o que uma empresa tem que fazer? Eu não tenho que encontrar vendedores A, porque isso, cara, você vai encontrar 1 em 100. Não é escalável. Você tem que criar um processo tão bom que você transforma os seus vendedores D e C em vendedores B. E B não é ruim, B é o cara bom. É o cara que consegue de grandes resultados com previsibilidade seguindo um processo de vendas. Se você tem um processo tão bom que a galera que é C e D consegue atingir resultados previsíveis, sua empresa vai decolar. Então, beleza, vamos lá. Tá ficando legal esse papo aqui, hein, pessoal. Mas basicamente é o seguinte, ok, então o processo muda tudo. O processo, o que é que tem que ter num processo bem feito de vendas para que, independente de qual é o vendedor, ele entrou ali, ele consegue sair ali, vamos supor, um vendedor D, consegue virar um vendedor C, daqui a pouco virar um vendedor B. O que tem que ter? É o seguinte, primeiro de tudo é processo bem documentado e o que tem que ser feito em cada uma das etapas da venda. Diagnóstico, o que eu tenho que fazer na etapa de diagnóstico? Eu vou usar o SPIN? Como que eu vou usar o SPIN? Como que eu faço a educação desse produto? Como que eu faço o fechamento de portas? Eu tenho que dar isso pro vendedor. Só que não é dizer, só ter o processo. O que é o processo? Beleza, documentado. Sabe o que várias empresas vai lá, documenta o processo, sabe o que isso vira? Lixo. Ninguém vê. Então, se você quer um processo bem implementado, não basta apenas documentar e criar o que tem que ser feito em cada fase. É criar uma rotina de treinamento e acompanhamento em cima do processo. Só assim você consegue ter um processo sendo um pilar-chave da sua empresa. Criar processo não significa nada, porque vai ser uma coisa que vai ficar lá, jogada. O grande X da questão é criar o processo, criar uma rotina de treinamento e acompanhamento para garantir que as pessoas de fato aprendam o processo. Realmente, o que acontece? Vai um bambam. Eu vejo muitas empresas fazendo isso. Contrata o bambam de vendas, ele vai lá dar um super treinamento de processo de vendas. Semana seguinte, qual foi o resultado? 0. Por quê? Porque as pessoas não conseguiram aplicar ou tiveram dificuldade. Como é que eu evito isso? Não é um treinamento, é toda semana agora vamos ter treinamento. Vamos ter coaching com os vendedores. O que é coaching com os vendedores? É um processo de acompanhamento individualizado para ver como é que eles melhoram. Isso é o que muda o jogo. Perfeito. Então, basicamente aqui, o processo que você tem que ter aqui é basicamente você ter um processo, você passar a treinar as pessoas em cima daquele processo. E aí, ótimo. Para eu entender um pouco melhor, tá, Rafa? Assim, você que é ali o diretor de vendas hoje da UNC, você, né, deveria cuidar da construção do time da Rock. Qual que tem que ser o papel do gestor do dia a dia de vendas? E assim, e outra coisa também que eu queria aprender contigo o pessoal que tá escutando a gente, como conduzir um bom follow-up? Primeira coisa, me fala como gerir um bom time de vendas, qual que tem que ser, o que tem que ser o papel desse gestor no dia a dia, o que ele tem que fazer, quantas horas de treinamento semanal, como é que tem que ser esse processo, essas rotinas, e depois, o que precisa para ter num bom follow-up? Legal. Primeiro, o que um gestor de vendas precisa fazer no dia a dia? Cara, o gestor de vendas ele precisa ser capaz de fazer o quê? Saber contratar bons talentos, saber desenvolver bons talentos e saber fazer previsibilidade e saber assegurar
forecast de resultados. Se eu sei contratar e desenvolver bons vendedores e saber fazer um bom planejamento sobre como que eu faço um forecast de vendas, eu vou conseguir entregar bons resultados. Como gestor de vendas. Existem outras partes. Forecast aqui envolve dados, aqui envolve saber contratar e aqui saber envolver desenvolver. Sobre follow-up, tá, Brunão? Então, assim, eu vou resumir o seguinte, cara. Se você saber contratar um vendedor, saber treinar, acompanhar, e aí quantidade. Igual você falou, quantidade. Quantidade é o máximo que você conseguir. Jogador de futebol, eles treinam quantas vezes na semana, Bruno? Todos os dias. Todos os dias. Então, moço, os caras são... Vendedor é a mesma Cristiano coisa. Ronaldo, por exemplo, né? Baita de um atleta. Aí você pega o Neymar, vamos encerrar por aqui. É isso. Vendas, cara, tem que treinar todos os dias. Obviamente eu não vou estender muito, senão, cara, eu vou programa que não, a gente pode fazer um episódio inteiro falando só de programa de treinamento. Mas é o máximo que der, praticamente. E aí sobre follow-up, como é que eu faço um follow-up efetivo? O mais importante de tudo. Follow-up é quando você tem que... Eu vejo muitas empresas cometerem o erro de follow-up eterno. O que acontece follow-up eterno? Faz um processo de vendas ruim, manda a proposta para o cliente, nem apresenta, e aí depois o cliente já tem o preço em mãos e fica lá perguntando, e aí, vai comprar? Não vai? Cara, o problema é você ter criado o follow-up. O seu processo de vendas cria follow-ups que não precisariam ser criados. O ideal é o cliente dar um sim para você na reunião junto com você. Começa por aí. O primeiro grande ponto é como eu evito ficar fazendo muitos follow-ups. É isso que você tem que descobrir. Isso, infeliz, você não vai eliminar 100% dos follow-ups. Mas agora, como é que você faz bons follow-ups? Compromisso. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que a gente está terminando uma reunião que a gente fala, precisa avaliar alguma coisa internamente. Beleza, tem coisas que o cara não vai conseguir fechar ali, dado o tamanho da proposta. O que é a melhor coisa que eu posso fazer? Conseguir compromisso do cliente de retorno. Brunão, beleza, cara, você precisa avaliar aí com o seu outro sócio, sentar com ele, você não teve a chance. Quando você vai fazer isso? Ah, vou fazer isso amanhã. Vamos supor que amanhã é sábado. Vamos supor que eles vão se encontrar no sábado. Beleza. Segunda-feira você já vai ter conversado com ele, Brunão? Já vou ter conversado com ele. Perfeito. Deixa eu te perguntar, não quero ficar te pressionando, tá, Brunão? Na terça-feira, a gente pode deixar agendado, você já vai ter conversado com ele, 15 minutos aqui para eu poder te ligar às 10 horas da manhã para entender como que foi a conversa com ele? Qual que é o grande ponto aqui do follow-up? A maioria das pessoas beleza, o que o vendedor ruim faz? Não, conversa com ele sábado, semana que vem eu te ligo. Semana que vem eu te ligo não é um bom follow-up. O que é um bom próximo passo? É ele te falar quando que ele vai conseguir falar com a pessoa, e você colocar segunda, terça-feira, 10 horas da manhã, é um bom horário para eu te ligar? Posso colocar aqui na agenda, te mandar um convite só para você ter na sua agenda? Sim, ótimo, já evitei o follow-up. Chegou no dia, ele não respondeu, como é que é a minha mensagem de follow-up para ele? Não é uma mensagem, e aí? É a seguinte, fala, Bruno, você ficou de mandar mensagem, você não mandou, é pegar o compromisso que ele me passou. Aconteceu alguma coisa, teve um imprevisto, que horas que é o melhor horário para eu dar um retorno aí? Eu aciono o quê? O gatilho da coerência. O que é o gatilho da coerência? Ele me falou que terça-feira, às 10 horas, Ele ia dar um retorno. Ele ia dar um retorno. Sou eu que falei que, eu te ligo a semana e tal. Isso aumenta muito a taxa de efetividade na condução dos próximos passos. Ótimo. E assim, na sua opinião, o follow-up, o que mais importa é evitar esse follow-up, né? Como você falou, fazendo esses bons compromissos na reunião. Mas a sua opinião, follow-up com então, na dia que a gente pode ter um retorno, segunda-feira, é sempre evitar esse retorno de WhatsApp, né? Sempre buscar ligação. Nossa, aí vai ser um retorno eterno. Terrível, terrível, Terrível. terrível. Boa, terrível. Perfeito. Pessoal, chegamos aqui ao final desse episódio aqui com o Rafa. Rafa, obrigado pela sua presença, obrigado por estar aqui no nosso segundo episódio da Focal. Tenho certeza que você vai muito longe, conta com a gente, conta com a Focal. E para você que está assistindo esse podcast, clica aqui em seguir o nosso canal aqui no YouTube, no Spotify. Compartilha esse podcast com qualquer empresário, com qualquer amigo, fundador que está precisando dessas dicas de vendas, de como gerar conteúdo, de como escalar esse time de vendas e de como fazer follow-ups melhores, tá? E para você que é fundador ou gestor de uma empresa, que tenha no mínimo um vendedor, independente de qualquer produto do segmento em mercado que você está atuando, e você quer estruturar o teu processo comercial, você quer vender mais e melhor, bater meta todos os meses, e se inscreve aqui em algum lugar dessa tela para que você possa fazer um diagnóstico comercial com o nosso time de vendas aqui da Focal Educação. Rafa, obrigado mais uma vez. Estou muito feliz, aprendi muito com você aqui e tenho certeza que, isso aqui foi muito rico para muita gente e vamos que vamos. Obrigado de novo. Eu que agradeço, Brunão. Um abraço. Valeu, Rafa. Obrigado.